E aí, galerinha, tudo bem? Então, pessoal, vamos dar uma mudada de rumo, de foco agora. Em vez de falar da minha área, que é o inglês, vamos falar um pouco de filosofia. Falarmos, por que não, sobre uma continuidade sobre as questões políticas. Afinal de contas, eu a cada 4 anos tenho que votar, na verdade. Enfim, o assunto que eu poderia filosofar é uma questão, sempre gosto de filosofar na questão da causa, da essência, né? Da questão. O título para mim importante que eu sempre coloco para mim mesmo, desde que comecei a ter a maioridade, né, é a questão da politização, né? Ou seja politizado pela sua vida, não é isso? Enfim, vou comentar uma situação que eu tenho recebido e recebia, já que a gente está num momento bastante conturbado, né, politicamente falando, recebi de amigos, colegas, enfim, de pessoas, né, é, que estão repudiando a questão atual, que estão discutindo. E aí eu começo a pensar, não é a questão daqui, volto logo a salientar, eu não estou defendendo quem é de esquerda e quem é de direita, eu não estou defendendo uma pessoalidade é, de gestão política em si, eu estou querendo compreender o ser humano quando ele perde a razão e o quanto ele está perdido com relação ao assunto em si, que é a politização. Então eu recebi, gostaria de salientar, né, essa pequena reflexão sobre os ditos que eu recebi, né, como eu estou falando, no meu e-mail. 2 dias atrás, eu acho que foi, 2 dias atrás. Onde, a qual me fez pensar a respeito do homem e seus feitos, de tudo que nos cerca como pessoas. Que assunto? É assim, ó, foi enviado, como eu falei, é, um assunto envolvendo a Dilma, e particularmente ela, e não o partido inteiro, chamando ela de vagabunda, né? Ela é uma vagabunda, ela é uma marmota, ela é uma ladrona, ela é uma corrupta, ela é uma filha da puta. Enfim, chamando ela de vagabunda pra baixo. E eu volto a dizer, eu não tô aqui pra defender ninguém, eu tô aqui pra defender o meu país. Eu tô aqui pra defender a ética e a moral. Eu tô aqui pra defender uma política de reforma, né, tributária, uma política de educação, uma política de saúde, uma estabilização econômica. Mas o que eu percebi é que a galera tá tão indignada que ela perde a razão. Então ela vai pro lado pessoal. E as pessoas têm mania de ofender a pessoa chamando de vagabunda. Eu acho que eu acho isso repugnante, né? Porque as pessoas perdem total noção das coisas. E aí você recebe números e e-mails, e aí no final do e-mail tem tipo aquele spamzinho no final do texto dizendo assim, não vote na Dilma. É, repasse isso para todas as pessoas, porque se você passar isso e repassar para todas as pessoas, a sua vida vai andar para frente. Eu acho isso de uma ignorância, desculpa, uma questão de. Chega a ser retardado, eu acho. Porque, é como eu falei, que política de politização você está fazendo consigo próprio? Você ajuda as pessoas no seu bairro, você ajuda as pessoas na sua rua, você faz por onde? Você, quando está indignado, você vai até a mídia televisiva, você vai até alguém ao Tribunal de Justiça, você vai resolver essa sua indignação de alguma forma, mesmo que você não resolva o seu problema, juridicamente falando, mas você vai atrás disso. Enfim, é, eu fiquei indignado de fato, porque as pessoas ficam discutindo essa questão da candidatura dela, se é válida ou não, se tudo bem aí, né? Acho relevante discutir. O medo da ditadura e o país virar comunismo, comunista, isso é absurdo, entendeu? E tudo que gera e esse espanto e esse medo da população, né? Enfim, e aí gostaria de trocar esse assunto de uma forma mais complexa, né? Mais filosófica, né? Só para dizer aqui, galera, que eu votei em branco, entendeu? Eu votei em branco porque eu não confio. Não acho que os candidatos à presidência na época tinham relevância para mim. Não acho que iam fazer as reformas políticas sobre as quais eles haviam prometido na última eleição. Enfim, só para deixar bem claro, me dá a impressão que eu sou de esquerda. Eu não sou de esquerda e eu não sou nem de direita. Por isso que eu quero conversar sobre esse assunto, né? De uma forma mais abrangente, né? Então vamos lá.
Vamos fazer uma reflexãozinha. Eu pensaria assim: vote em qualquer candidato e veremos a mesmice estampada na mediocridade, no ficar na promessa ao invés de agir. Só acho que a gente fica no rotular, ao invés de reformularmos em ações. Todos os nomes intitulados candidatos políticos nunca lutaram por um ideal maior, que é o progresso moral, ético e social. O que é ser político para vocês? O que é ser político para mim? O que vem a ser um cidadão politizado? Será que existe curso ou merecimento para se julgar apto a ser um? Será que o partido ou a nomenclatura que se intitularia por um político é de fato, galera, ser uma organização politizada? Será que ser politizado não está relacionado com os preceitos morais, sociais e afins de um viver para o bem coletivo e da humanidade? Será que ordem e progresso existem em nosso país? Ou melhor, será que exercitamos, deixa bem claro, ou melhor, será que nós exercitamos essa ordem e esse progresso dentro de nós, ao invés de ficarmos somente emocionados ao cantar o hino do nosso país, assim como estampar o tal lema em nossa bandeira como uma verdade institucional? Isso é muito importante, pelo menos para mim, Dimitri, essa questão filosófica e essa questão, eu penso muito em relação a isso. Será que nós fazemos alguma coisa? Nós fazemos por onde? Somos de fato cidadãos orgulhosos do que fazemos por nós e pela nação? A nossa ordem, assessorada pelos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, do servir, proteger, salvaguardar, vigorar e cumprir as leis, condiz com o progresso do senso de justiça, desde a nossa independência da República? Na verdade, meu amigo, ninguém vota na sua própria consciência. Votamos na nossa ignorância e na hipocrisia maldita de acharmos que melhoraremos o mundo votando em alguém que está intitulado em partidos ou nomes. Por que não votamos em nós mesmos e chamamos o povo consciente nas ruas e fazemos algo para quem não tem? Talvez porque nós não estamos nem conscientes de quem somos e o que viemos fazer e qual nossa utilidade e necessidade perante a vida. Estamos aprisionados, galera, em um mundo onde habitamos, depositando toda a nossa existência no que o outro poderá fazer dentro do mundo onde eu vivo. Não é irônico, galera? Muito irônico. Eu vivo nesse mundo, porém, vivo numa caixa. O mundo não é feliz saindo dessa tal caixa. Então, como é que a humanidade, pessoal, pode ser feliz se só tem compreensão do que habita naquele metro quadrado de caixa? Como posso me adentrar ao mundo real, lindo e verdadeiro, do qual vivemos para experienciar? Todo o modelo político, de gestão econômica, social e cultural está nas mãos de uma pessoa fora do seu eu, para tomar as decisões do que é melhor para você e o mundo à sua volta. Resumindo, o mundo não é seu. Será que viver em comunidade é se omitir do contexto onde vive? Ou é ter o poder de fazer a diferença pelos seus anseios? Será que passaremos toda a nossa existência vivendo para comer, trabalhar, ter filhos, passear e ter as nossas paixões e depois de tudo isso é o fim? O mundo se baseia em um modelo de consumo cíclico de privilégios pessoais sem interagir com o restante que habita conosco. E quem habita conosco? A natureza e tudo que cerca a perfeição criada por Deus. Mas a gente esquece de muita coisa. E essa coisa é principalmente o quê? Onde está a nossa essência? Ela é somente nossos desejos ardentes de divertimento? Será que a essência de toda uma humanidade trazida para o nosso planeta é para quando criarmos nossos traços de personalidade e aí a gente cresce? Cada etapa de nossas vidas seria de viver somente para o nosso umbigo? Afinal de contas, não é isso que nós fazemos? Nós dificilmente temos a capacidade de aceitar que nós vivemos para o nosso umbigo, porque é conveniente para nós viver do nosso umbigo, mas a gente nunca reflete que algo está errado conosco.
Se a dualidade existe em nossa natureza humana, que dualidade eu falo? Bem e mal? Por que a nossa mente é tão condicionada para o ego, superego, ou seja, a imagem idealizada, uma espécie de máscara perante a nossa alma? Onde está a nossa bondade trazida para a consciência das nossas responsabilidades de servir e autoconhecermos? Não era isso que Jesus pregava? Onde está o nosso ser latente de amar-nos? Eu digo amar-nos para amarmos ao próximo. Será que nosso instinto de sobrevivência não pode ser alicerçado ao conhecimento adquirido pelo raciocínio do bom senso? De um bem maior, onde todos pudéssemos conviver socialmente, sem nos agredirmos. Não é verdade, pessoal? Até quando nossa animalidade, encarcerada pela nossa natureza instintiva, continuará hibernada dentro de nós? Dentro da nossa limitação mental. Oh, quanta limitação mental! Já que não somos mais seres irracionais, não é verdade? Engraçado, mas continuaremos a ser Homo sapiens, achando que a espécie evoluiu somente porque modificou sua estrutura física e cerebral com o passar dos tempos. Cuidado com essa tal mudança evolutiva. Pelo menos para mim, falta muito para nos denominarmos seres humanos. Seres humanos, sobre a qual vem do latim humus. Você sabia? Que significa fertilizar, crescer. O humus faz com que a semente da terra cresça. E o homem, que deveria estar integrado a esse humus, não o faz. E por quê? Porque os nossos descendentes e parentes afins, por que não afins, não crescem contrapondo com a natureza que segue seu curso natural. Nós deveríamos seguir o curso natural da vida, sabia? Amando a si, como todas as coisas que nos foi dada, com uma bênção ao nosso redor, para podermos admirar, alimentar e cuidar. Não é o básico da nossa natureza também? Agora uma outra pergunta, pessoal. Por que a natureza exerce esse tal humus que eu acabei de falar em suas vidas, sem bloqueios de semear e colher bons frutos? O que está de errado com o curso natural da espécie humana, desde os primórdios, os primórdios dos tempos? Onde nos perdemos no meio dessa terra fértil, entre o semear e colher para poder germinar amor? Como pode o homem intitular ser racional e estar tão irracional dos seres instintivos, que são os animais, no que tange ao amor, tolerância e respeito? O que quero dizer com isso? Voltando ao contexto político-social, só acho, pessoal, hipocrisia falarmos mal de X ou Z, ou seja, esquerda, direita, Aécio, Lula, Dilma, FHC, enfim. Só acho hipocrisia falarmos mal de X ou Z se não conseguimos nem fazer o bem a nós mesmos. A maioria da população não come nem o básico, o filho não estuda e não temos nem condições nem de tomar remédios, independente de políticos ou partidarismos. E ainda assim, continuamos a cuspir em A ou Z, achando que o abecedário inteiro de políticos e governantes sempre deixou as mesas, os remédios e os nossos lares vazios, assim como nossa dignidade moral. De que adianta a gente ser, como vou dizer, graduado em diplomas e trabalharmos por uma vida pública se não sentimos, vivemos e pensamos como cidadãos públicos? Para que estudarmos? Apenas por causa de uma cadeia de currículo, de carreira, um estudo simplesmente por estudar e ganhar o nosso dinheiro e comprar uma casa e casar? Será que os cidadãos desprivilegiados sentem, vivem e usufruem de uma cidadania real e justa? Nós somos igualitários? Pelo que eu saiba, labutar pela vida pública é prosperar coletivamente para o bem-estar de toda uma nação. Caso contrário, os mandantes não trabalham para uma vida chamada pública, e sim trabalham por um cargo intitulado público que destoa da sua real atribuição. Muito cuidado nessa hora, meu amigo. O Homo sapiens continua na pedra lascada, não é verdade? Ele somente mudou de caverna. É engraçado essa filosofia.
Será que usam seus reais conhecimentos para melhorar nosso país em quê? Usam o lado social para humanizar as pessoas? Favelados? Escolas? Hospitais? E a saúde? Que estranho. Será que os sábios, se é que são, após seus respectivos mandatos, dão palestras de graça para a massa desfavorecida e necessitada de informações e passa todo o seu conhecimento para o povo? Será que alguém agiu em causa a terceiros? Veja o Collor, Renan Calheiros e onde eles trabalham atualmente e quem os colocou lá, ontem e hoje. O que está na cara, galera? O que está na cara? O que é a verdade? A verdade, todos nós sabemos em teoria, mas não fazemos nada na prática. Vivemos para falar mal dos outros e o que o outro não teve competência para fazer. Aliás, todos os políticos não tiveram competência para fazer seus projetos, planejamentos e principalmente promessas, não é verdade? A analogia é a mesma, pessoal. Já que tanto nos indigna como os políticos que falam o que o outro, ou seja, antecedente ou precedente, fracassou e tudo vira uma bola de neve, o mais triste é achar que somos politizados ou alguém o é. Políticos olham para o próprio umbigo de uma ganância absurda de mentir para o ignorante. Quem é o ignorante? Nós. E enriquecer de impostos e falsas promessas, desde que tentamos entender o termo democracia, política e poder. E nós? Não mentimos para nós mesmos? Será que o poder não nos fascinaria? Não nos corromperia dentro de nossas veias à procura de uma vida mais justa? Cuidado para acharmos que somos o rebanho das ovelhas e não os lobos. Meu caro leitor, a verdade não está no político. Está na ação e nós fazermos da verdade moral, ética e social uma prática. Caso contrário, ficamos na mesmice cíclica. Desde os primórdios dos tempos, onde os fariseus, sacerdotes feudais e o clero, com suas arrogâncias, poder e luxúria, dominavam a ignorância da massa. E hoje, os políticos diferem de quem, meu amigo? De quem? A massa ignorante, que é o povo, sobre o qual eu me denomino, se julga diferente do passado, por acaso? Para mim, não. Nós somos e acabamos sendo tão medíocres quanto eles, porque esperamos a mesmice depositando em X ou Z ou falando mal deles, almejando justiça. Não é isso que nós estamos fazendo hoje? Quem é mentiroso? Políticos? E nós? Somos o quê? Não mentimos para nós mesmos quando buscamos falar mais sobre uma fatia do bolo, onde ao qual existe uma receita há milênios? Fazemos essa receita certa? Não. Damos essa receita para um tal político que faz propaganda de 3 minutos. Não é verdade? Por que somos tão mecânicos? Por que a humanidade é indiferente do nosso próprio mecanicismo do pão, do não pensar, sentir e agir? Na verdade, somos seres não pensantes, esperando que um político pensante, entre aspas, pense pelo nosso futuro. A nossa morada está sendo pensada por um ser que acredita ser pensante, para pensar e fazer da nossa morada um lugar que ele acredita ser o certo. Será que é o certo? Aliás, o que estamos fazendo nas ruas? Nós só sabemos falar mal da fatia, mas nós achamos a água purificada de um sistema de saneamento mental? Será que nós somos purificados, saneados de alma? Somos dignos de entrarmos em um mundo melhor? Acredito, sinceramente, que ainda não. A humanidade só será água se bebermos da fonte verdadeira, através de puras intenções todos os dias. Afinal de contas, tem uma certa frase bastante interessante sobre a qual eu falo, e até coloquei no meu livro, fazer a paz ou acabar a guerra? Limpar o mal ou procurar o bem? As pessoas vão na rua para bater boca com a esquerda e com a direita, brigar, usar mais a violência, a raiva e a ignorância do que resolver o problema. Não é verdade? Infelizmente, vivemos ou olhamos o outro comer caviar e ainda assim vivemos de utopia,
sem ao menos olharmos que nós somos o futuro de um país. Sempre ficaremos na teoria, porque esperamos pelo outro. Nós esperamos pela falsa esperança de que o político procedente será o próximo Messias de nossas mazelas. Desculpa, meu amigo. Desculpa mesmo. Os hipócritas somos nós. Os hipócritas são os políticos. O mundo não é hipócrita. Ele somente está envenenado desse sistema asfixiado por falta de mente pensante e de coragem por sermos tão covardes, querendo nos julgar donos da verdade e cara limpa. Se nós somos limpos, por que ainda estamos tão selvagens e primitivos de escalas morais em todos os setores da nossa sociedade? Na verdade, somos seres humanos da mesma estirpe, porque sempre viveremos para cuspir no prato que comemos, a cada 4 anos, e assim sucessivamente. Vivemos sempre reclamando da vida moral, social, política e econômica, ou seja, a vida. Vivemos sempre nos arrependendo de votar em A ou Z, não é verdade? Não é o mundo que é sujo. Nós, infelizmente, somos o lixo, porque votamos no lixeiro, que não operou e perfumou a nossa própria incapacidade de reformulação moral e social. E queremos que o próximo caminhão de lixo limpe nossas mazelas? Quando excluiremos o viver para si egoisticamente, e a saber distinguir a prepotência de nossa índole em prol de coletividade? Enquanto a gente estiver vivendo em uma mesma colmeia, usufruindo do mesmo mel e dos mesmos zangões em detrimento de nossos egos e conquistas mesquinhas de interesses pessoais, atingirmos nossos objetivos puramente de consumismo imediatista. Somos apenas fadados ao fracasso. Se todos nós fôssemos correntes em prol de um mundo melhor, o mundo já estaria mudado faz tempo. A verdadeira corrente, meu amigo, não está em falar mal de um lixo contaminado, donde este sempre fedeu. O que está sendo dito não é a corrente, é manha, birra de um menino birrento querendo falar mal da besteira que o outro fez. A corrente, na verdade, em essência, ela não quebra, ela sempre será pura. Mas para virar corrente, ela precisa de laços puros de vontade, de amor sincero, de união, de fraternidade. Daí sim será corrente que caminha para a frente. Nunca houve corrente política, e sim correntezas de corrupção, ganância, ego, poder. Essa corrente não fará nenhum movimento de mudança construtiva pelo mundo, porque nós não nos fazemos merecedores de respirarmos uma corrente melhor. A corrente, meus caros, anda sempre em linha reta. Ela flui de transformações em prol de uma verdade maior. A única coisa que ainda é corrente é a natureza e toda forma de criação divina, já que corrente tem o objetivo de correr para a frente, para o positivo, para o bom. Porém, a nossa criação desvirtuou, não é verdade? Ou nós não estamos desvirtuados? Do resto, ainda espero para crer que um dia sejamos seres humanos, que possamos ser correntes de boa índole, correntes de boa vontade, correntes de justiça. Não essa justiça de fazer com as mãos, porque isso vai à violência. Nós somos e sempre faremos parte dessa perfeição divina. Gosto sempre de salientar isso. Sempre faremos parte da perfeição divina. A diferença é que ainda não nos enxergamos como tal. Portanto, essa é a lição que eu tenho para refletir sobre sermos politizados, pessoal, pela nossa própria consciência. Afinal de contas, sobre tudo que eu falei, associado ao mundo atual do que o Brasil se encontra, a culpa não é de esquerda, da direita, ou da nomenclatura de um partido ou de uma pessoa. Nós colocamos essas pessoas lá dentro. Nós temos o poder de fazer história, porque nós já começamos a fazer história e botando milhões de pessoas na rua. Se nós temos condições de botar milhões de pessoas na rua, por que nós não temos condições de botar milhões de pessoas nas urnas votando em branco? Por que não podemos entrar na história do mundo inteiro colocando milhões de pessoas, anulando o voto,
para mostrar que nós somos politizados, que nós somos conscientes, que nós estudamos, e não porque estamos 3 minutos de um político fazendo campanha na televisão da Globo, para achar que esse político vai fazer a coisa correta. Isso nunca existiu. Nunca existiu. E gastam dinheiro, o nosso dinheiro, com propaganda eleitoral. Volto a dizer, podemos fazer história de uma outra maneira, e não somente indo pra rua. Não estou dizendo que é ruim, é feio e é destrutivo. Não, é bacana, é construtivo, mas não é o suficiente. Infelizmente, não é o suficiente. Precisamos ir para as ruas, ir para as urnas, votando em branco. A partir do momento que sabemos que os futuros candidatos, nenhum presta. Aliás, quem prestou? Não é verdade? Portanto, para concluir, pessoal, precisamos olhar para dentro de nós, ver quem realmente é o culpado. Quem é o ignorante, o político ou nós mesmos? Enfim, fica aí a dica. Um abraço para você.